Está no ar mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Sempre compartilhar com você e dizer que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Quero agradecer muito pela sua audiência hoje, viu? No Antenados na Geral, vamos falar sobre um tema muito atual, muito pertinente, muito interessante também, que aquece o nosso coração, que é missões. Missão na íntegra. O que é missão? Você vai entender ao longo do programa sobre esse assunto. Quem sabe você tem um sonho de ser missionário. Então hoje, nesse programa, é o programa ideal para esclarecer, quem sabe, as suas dúvidas sobre esse tema. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor bacharel em teologia pelo Seminário Betel, pós-graduado em Teologia Bíblica pelo Seminário do Sul e jornalista Sérgio Dias. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem na sua casa. A você que nos assiste, aos demais colegas. Espero que seja bênção, né? E a gente possa crescer juntos com esse tema tão legal. Ele também, que é coach, escritor e teólogo, pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Seja bem-vindo, Antenados. Fala, Pablão, meu amigo. Bom estar aqui, bom rever essa galera linda. Sérgio, quase 20 anos de amizade, caminhada. É bom ver todos vocês. Tenho certeza que teremos um debate fantástico hoje. Maravilha. Ele também, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre muito bom estar aqui. Tô vendo que a gente tem muito que aprender aqui com essa caminhada, com os irmãos aqui, e vai ser um debate bom, interessante, né? Um tema que todo cristão tem no coração, que aquece quando fala em missões, né? Mas vamos ver o que Deus tem preparado para nós aqui. Ele também, que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquaçu, é também teólogo, Renan Fernandes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado aos amigos. É uma alegria muito grande estar aqui sentado mais uma vez e que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos direcionar nessa tarde. Maravilha, então vamos lá para a leitura da abordagem de hoje, que diz assim: atualmente, muito tem se falado sobre a missão na íntegra, sobre a missão alcançar a integralidade do ser humano. A ideia da missão alcançar o indivíduo é alcançar o indivíduo todo. E hoje nós vamos entender a integralidade da missão. Pastores, qual o conceito de missão integral? Que a gente sabe que a missão não se resume apenas em falar de Jesus, porque senão viraria uma ideologia apenas um conceito acadêmico e filosófico. Mas uma missão integral envolve todo o ser, que nem o Tratado de Lausanne, né, que fala pregar todo o evangelho para todo homem, para o homem todo. Isso inclui também o auxílio até social da pessoa. Porque se eu vou numa comunidade e vejo uma pessoa ali que não conhece Cristo, eu prego, ela se arrepende, mas eu vejo que a casa está caindo aos pedaços, que ela está com fome, que a família está doente. Se eu não estendo a mão para o necessitado, parece que a minha obra está incompleta. Parece que a minha pregação está faltando algo. Não é isso que o apóstolo Tiago fala? Né? O Tiago, irmão de Jesus, ele diz que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Queria entender aqui um pouquinho junto com os senhores, o que significa missão? Vou começar aqui pelo meu amigo. Missão, ao meu ver, está resumida em Atos 1:8. Ela passa por Mateus 28, 19 e 20, ela vai também para Atos 1:8, quando a gente começa, o evangelho começa em Jerusalém e ele se expande pela Judéia, Samaria até os confins da terra. E não é um evangelho focado apenas para dentro, porque a igreja, com o passar do tempo, a sua história, ela se torna uma igreja de monumento. Ela deixa de ser de movimento e passa a ser de monumento. Ela se preocupa com grandes construções, ela se preocupa muito com ficar encastelada dentro das suas grandes construções e atrás de um episcopado, de uma pessoa que comanda essa igreja, que dirige todos os movimentos. De um tempo para cá, a igreja voltou para um movimento. E junto com isso surgiram outras teologias em paralelo, como a teologia da libertação, que já é de uma outra matriz. E aí você tem a teologia, como nós chamamos, a teologia da missão integral, que preconiza o evangelho todo para o homem todo, se preocupando com o desejo de que Jesus alcance o coração das pessoas, salve para a vida eterna, que é a mensagem do evangelho, mas que nesse tempo, nesse momento, fale com ela e comunique a ela algo que beneficie a sua vida local, que beneficie a sua estada na Terra, o seu momento enquanto ente vivente, né, filosoficamente falando. Então, o conceito de missão para mim, é sair e pregar o Evangelho.
é preocupar-se em primeiro lugar com a salvação da pessoa, mas uma coisa não se desconecta da outra. Ou seja, o propósito da igreja que passou por esse tempo sempre foi se preocupar com a salvação, mas anunciar que aqui também há alguma coisa que pode ser alcançada. Um distúrbio disso é a teologia da prosperidade, mas esse é outro assunto. É outro assunto. Rafael, Bom, a gente está falando de missão. E como cristão, todos nós ou somos missionários ou seremos uma fraude como cristãos. Nós estamos falhando na nossa vocação, no nosso chamado. Seja lá qual for, nós somos missionários. O que me preocupa, assim, com as novas teologias e doutrinas que existem e estão vindo nas últimas décadas, como da prosperidade e da missão integral, é que o homem tenta fazer por si próprio, cuidar do indivíduo enquanto nesta terra na integralidade, e destitui a questão do nosso foco. O nosso foco é o que há de eterno, é Cristo. A gente, claro, também não devemos anunciar o evangelho e deixar a pessoa passando fome, ou seja, algo, como foi bem pontuado, está faltando, mas existe algo muito perigoso e difícil de dar um entendimento em relação ao evangelho que trata somente do socialismo. Entendeu? Destitui a Bíblia, Cristo, como o único e suficiente Salvador. E que muitos tentam deturpar isso a nível de evangelho. Assim como existe, sim, uma teologia que fala da prosperidade, não a prosperidade que o homem fica imaginando que é a prosperidade financeira, mas também é uma doutrina deturpada, ou seja, existe a teologia e a doutrina. Assim também da missão na íntegra e a teologia da missão integral, que realmente é um pouco cauteloso, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Na verdade, eu não consigo desassociar você levar a integralidade do ser para todo ser de Jesus Cristo. Então, quando o pastor diz que a nossa missão é levar a Cristo e não só o social, na verdade, é porque existe um caminho sendo tomado por alguns acerca da missão integral. Perfeito, exatamente. Em que eles querem se abster de Cristo para poder mostrar que acima de Cristo na vida deles existe o social para poder fazer o bem ao próximo. E sem Cristo a gente sabe que a gente não está levando tudo que a pessoa precisa. A gente está levando um paliativo para aquele momento. Então a missão integral, ela tem realmente a missão integral, não a na íntegra, porque na íntegra é um movimento. A missão integral é um conceito bíblico. Na verdade, você está dentro de tudo que vê na Bíblia relacionado ao amor ao próximo, dentro dessa visão integral. A na íntegra é um movimento em que as pessoas pregam a visão integral, só que elas se divergem em alguns dos que estão à frente desse movimento. E eu acho que isso que a gente vai acabar focando aqui, quando a gente cita nomes que estão na liderança, e não sei se alguém tem medo aqui de falar, mas os grandes nomes são Ariovaldo, Ed René, Neil, e a gente vai vendo alguns nomes que representam, de alguma forma, eu não tenho problema com isso. Não, mas aí é que ela fala, tu dizes. Tu dizes. Não, sim, mas eu não vou falar mal de ninguém aqui, porque eu gosto de todos eles, eu assisto todos eles, eu retenho o que é bom e tiro o que é ruim. Dá pra beber dessa fonte. Dá pra beber da fonte dos caras. Eu bebo da fonte de Caio Fábio, eu bebo até da fonte de Silas Malafaia. Então, ninguém quer falar, né? Mas é assim, a gente pode beber um pouco de cada. A questão é você estar pronto a entender que o que eles estão pregando é porque ficou falho por um tempo na igreja e eles enxergaram que aquilo era necessário fazer, então vamos fazer um movimento, vamos dar um nome para que isso aconteça agora. E aí quando vira movimento, estragou, porque começa a se fazer eventos, começa a se fazer seminários, começam a se colocar, perde o foco, começam a se colocar numa posição de proeminência, quando, na verdade, se estando em proeminência, estraga a questão da visão do Você movimento. entendeu o ponto que eu te falei, que é uma questão cautelosa, que a gente tem que ver, porque o Brasil tem porque esse você detalhe, é muito mais forte que eu, tem que entender. Cada lutador de MMA, não vou entendendo tudo. tirando isso aqui sem braço, cuidado. Quero dar um armlock, Não, você tá bom, mas pior sou eu que tô do lado. Tomar americano. Agora, Renan, pensando na missão integral, missão na íntegra, na verdade a gente às vezes acaba dificultando a interpretação, mas é tão simples, é Jesus ali, né? Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele tem uma visão para falar dessa de Jesus muito linda. Porque é ir de pregar o Evangelho e fazer discípulo. Esse que é a missão integral. A fórmula é a mesma, nunca mudou. O fundador da teologia da missão integral é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que fundou esse negócio.
quando os religiosos estavam preocupados com a lei, com a interpretação da lei, com a dualidade da lei, Jesus estava preocupado em se achegar àqueles que eram marginalizados pela sociedade. Jesus, ele produzia escândalo nos religiosos porque ele se relacionava com pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus trazia para perto de si quem os religiosos queriam afastar. Isso é a teologia da missão integral. Isso é olhar o homem como um todo. É saber que o homem, ele é um homem espiritual, mas ele também é um homem físico. Ele é um homem que está nessa terra de passagem, mas ele está nessa terra. Então ele tem necessidades. E Cristo, ele vem para suprir essas necessidades. Claro, a primeira necessidade que Cristo vem suprir de todo homem é a necessidade da salvação. Ele vem salvar o homem. Mas ele também vem para produzir a solução para as suas necessidades mais básicas. E era isso que Cristo fazia. A gente conversava no camarim antes de vir para cá, quando Cristo, ele vai lá no sermão e ele começa a pregar, e a pregar, e a pregar, e aí os discípulos viram para ele e falaram assim: olha, mestre, o povo está com fome, dispensa esse povo aí. E Jesus, o que ele faz? Dispensa o povo? Não, vamos dar o que comer para eles. Então, esse é o propósito de Cristo, é de trazer o evangelho como um todo, é de atender ao ser humano como um todo. Sabe o que não acontece? ver o homem superficialmente como nós Esse vemos. movimento veio quando eles entenderam o seguinte, Pablo, está acontecendo algo terrível dentro da igreja. Então vamos gerar um movimento para mostrar que isso não pode acontecer. Quantas vezes eu ouvi pastor dizendo, igreja não é banco. Aí o camarada, por 20 anos, foi dizimista fiel, obreiro da igreja. O camarada agora está desempregado, ele não tem como pagar a conta de luz, ele está com conta cortada, vai para ação social e pega arroz, feijão e enlatados. Então o camarada não come uma carne, o camarada não tem como pagar, é obreiro fiel, pastor da igreja, está passando dificuldade, a igreja com milhões na conta e não faz nada dizendo que aqui não é banco. Aí você vai falar como de levar algo para quem está fora da igreja, se até dentro da igreja não acontece. Então por muitas vezes essas pessoas ouviram isso, eu ouvi isso. Você vê a Marcha para Jesus, tem uma foto assim icônica na internet que mostra o pessoal no palanque e no mesmo lugar que eles estão passando um mendigo ali. Então você está celebrando Jesus e o mendigo ali sem nenhuma assistência. Eu tive em São Paulo ano passado, teve um grande evento evangélico na Estação da Luz, muitos cantores famosos, e eu vi isso na prática acontecendo. Todo o povo com faixas, com cartazes. Te amo, Jesus, escrito na camisa, revolução, eu sou a revolução do evangelho. E quem conhece São Paulo, conhece a Estação da Luz, conhece ali o Parque da Luz, né? Sabe a realidade daquilo que eu estou falando. Mas é a revolução do evangelho, porque é a revolução ruim do evangelho. O Parque da Luz é conhecido como um lugar onde senhoras idosas se prostituem para conseguir levar o que comer para dentro de casa. É um lugar onde tem miséria. Então, onde estava rolando tudo aquilo ali, ao lado, tinha um monte de morador de calçada dormindo com fome. Então, é isso que nos preocupa. É isso que é uma coisa que me preocupa muito. Aonde foi parar o evangelho genuíno de Cristo? Da assistencialidade. Que Paulo vai dizer que no capítulo 2 de Efésios, que nós não somos salvos por boas obras, mas que nós somos salvos para boas obras. E é interessante que a gente fala da missão integral, missão é pregar por todo homem, e às vezes tem essa tendência mesmo social, né, que é resolver o problema de classe das pessoas, que é o que o Marx anunciava muito sobre isso, né, sobre que o problema da sociedade é problema de classe. Mas quando pensamos no evangelho integral, também temos que atender a demanda emocional da pessoa. Por exemplo, eu fiz a psicanálise. Não é uma ciência exata, mas me dá um auxílio para poder até resolver questões que não são espirituais, são humanas na vida da pessoa. Acho que o amor, ele deve alcançar o ser humano como um todo, né? E também em gabinetes, nós que somos pastores, às vezes o cara quer só resolver um problema da vida dele, mas o primeiro ponto, o primeiro passo, a primeira questão a ser resolvida, primeiro é a questão dele com Deus. E muitas vezes o cara não quer dar o passo. Não quer dar o passo. Eu acho que a crise da missão na íntegra, a missão integral, foi justamente dar esse primeiro passo, como o Márcio falou. Em alguns momentos, esse primeiro grupo que trouxe essa visão, que comprou a ideia do René Padilha, que o livro... Foi o René Padilha. René Padilha foi o cara que foi precursor disso.
esse grupo trouxe para o Brasil, em especial Rio de Janeiro, São Paulo. Criam fóruns a respeito. Fóruns a respeito. A ideia deles era chamar a igreja para esse desespero de quem está do lado de fora. Porque parece que a igreja também deve ter chegado num período, num momento que, de fato, viveu muito espiritualizada dentro de um ambiente. O que não é novidade, é um ciclo. É um novo... E precisava ir para fora um pouquinho mais, encostar que a igreja historicamente sujar os pés com a poeira do caminho. Porque a igreja católica não fazia isso. Agora eu falei. A igreja católica não fazia isso. Mas, historicamente, é um movimento que se repete com os grandes catedrais, os grandes templos, em que pese isso não ser ruim. Não é isso. Contanto que, na mesma via, você faça o suficiente para alcançar as pessoas. Vou para um break, depois eu passo para o Rafael, que o Rafael já estava armado ali com o microfone, mas deixa para o próximo bloco. Com murro. Jab direto. Tá com a fome errada aqui nesse programa, mas vamos acabar. Até o final do programa, você vai sair bem aqui na história, viu? Olha, você que está aí nos assistindo, não saia, que o Antenados na Geral volta já já. Você nunca se importou de viver um verdadeiro amor para o seu louvor. Antenados da Geral está de volta para o segundo bloco. Eu quero incentivar você sempre participar conosco. Nós temos uma página no Facebook para você agorinha visitar, curtir, compartilhar os recortes que a gente coloca ali. Inclusive, não apenas no Facebook, mas também estamos no YouTube. Um canal no YouTube para você ali pegar todos os programas, rever os 4 blocos ali integral, para que você, já que estamos falando de dimensão integral, o programa está lá integralmente para você assistir. Pastores, essa segunda pergunta aqui é muito interessante. A missão deve entender os contextos socioculturais e econômicos e trabalhar a partir deles? Temos que fazer a leitura a partir do pressuposto da cultura para que a gente possa alcançar integralmente o ser, respeitando, claro, a individualidade de cada um. É uma das partes que mais preocupa quando eu até pontuei na introdução sobre essas sugestões que alguns que defendem a teologia, a doutrina da missão integral, puxam para a sua vereda, para o seu canto, puxa para o seu lado social, puxa para algum partido político, se enveredam para a esquerda, para a direita. Eu queria dizer que Deus não tem partido, nem Jesus, ele era totalmente apartidário. E é claro que toda a igreja, como eu falei na introdução, tem o seu lado missionário. É claro que elas não vão cumprir com a excelência que nós almejamos. Jesus, assim, quando você está falando dos pobres nas marchas para Jesus, eu lembro também que tinham pobres lá quando Judas falou para Jesus, olha, podia pegar e vender para os pobres. Ele falou o quê? Sempre terão convosco. Isso aí é irremediável. Foi Jesus que falou, por mais que a gente faça, nós não vamos alcançar esse objetivo. O propósito da palavra de Deus revelada, da vinda de Jesus, é a salvação. Nós temos que focar naquilo que é eterno, não nas coisas que são terrenas. Claro que podemos sim e devemos, como cristão, trabalhar para tornar transformadora de forma significativa a vida social da pessoa. Mas o nosso propósito é anunciar Cristo e a volta dele. E isso não muda, isso é imutável. Agora, destituir a ação salvífica de Deus, a graça, que nós somos salvos mediante a fé, por uma fé operacional, pode ser um pouco perigoso isso. Inclusive, existe um elemento na história da pregação teológico-bíblica, que foi esquecido. Principalmente, assim, não me parece, pelo que eu já li de missão integral, me parece que foi meio perdido, meio esquecido, ou deixado como um capítulo à parte, que o evangelho da salvação transforma o ser humano integralmente. E essa transformação não faz com que o pobre fique rico, mas faz com que o seja pobre inserido socialmente. Seja inserido socialmente e ele tenha desejo de ser produtivo. Porque também a questão de você sustentar a pessoa é válido, é justo, mas tem gente que fica encostada. Já visto o que aconteceu aí no nosso país com uma série de benefícios que foram disponibilizados a pessoas que não estavam preparadas. Agora, isso não é uma prerrogativa, não é minha, eu não posso julgar. Qual o problema disso, Sérgio? Não, só para eu terminar, porque senão vai ficar recortado e vai parecer que eu sou contra. Não é isso. A igreja pode fazer. Deve fazer, mas é que eu deve fazer. Vai no pede mais. Pede desculpa a ele. Não, mas por nada. Agora o cara é campeão de MMA. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente não pode
desmerecer uma coisa nem supervalorizar a outra. Há que se pensar que o discurso de Jesus sempre foi a integralização do ser humano para a salvação e para a vida social. E essa questão de sociocultural é importante, porque o evangelho não faz acepção de pessoas, né? A gente tem que entrar nas tribos. Ele está até falando aqui no outro. Entrar na tribo, seja ela qual for, skatistas, pode ser os surfistas, os grafiteiros, os parapentes também, que parapente sobreviveu, né? A Bíblia diz, sobrevivi. não tentará o Senhor teu Deus, o homem foi pular de parapente Pecado, lá, vai... Pulei de parapente ontem, liguei pra minha mãe, a conta, minha senha do banco é tal, minhas senhas de todas as redes sociais, tá tudo aí, anota aí que se acontecer alguma coisa, não tem salvação. Não tem como, cair dali, morreu. Mas é uma coisa interessante, o Sérgio estava falando sobre encostar, né? A pessoa começar a ser ajudada a encostar. Mas aí tem um outro extremo também, porque eu já vi muita gente falar assim, isso nas igrejas pentecostais é muito recorrente, eu não vou ajudar aquela pessoa porque Deus não falou comigo, e quando aquela pessoa às vezes está passando por um deserto sozinho, quando a pessoa está passando por um deserto sozinho, está passando porque Deus não está deixando ninguém ser usado para poder abençoar aquela pessoa. É uma justificativa da negligência ódio, dá do vontade de homem. pegar aquela pessoa, sacudir e falar assim, acorda, deixa de ser hipócrita. Porque, na verdade, essa é a maior desculpa que a pessoa tem para ela não querer fazer o bem. E ela está pecando por justificar isso, porque se não fez... Poderia estar fazendo, está pecando. Então, as Aquele pessoas que pode, não faz, né? Exatamente. E aí o camarada dá uma desculpa dessa, dizendo que não faz porque Deus quer que ela passe no deserto para poder justificar a falta de amor dela. E às vezes a missão integral ela vem para poder dizer assim, esse é o caminho, parem de pensar assim. Ela não vem para trazer uma teologia nova. A missão integral não é uma teologia. Ela é a teologia, ela é a mensagem do Evangelho. Eu não estou aqui para defender a tudo que se fala a respeito disso nesses fóruns, porque nem tudo que se fala em fórum é para ser defendido. Mas o que está na Bíblia, a mensagem O conceito da missão integral é a bíblico. mensagem bíblica. Exatamente. Então você estava falando alguma coisa que eu não me lembro mais, você me perguntou. Nem eu, não lembro. Assim, eu falei do sociocultural, porque o evangelho... Dos guetos. Dos guetos. Dos guetos, as tribos. A igreja passou todo o seu tempo presa dentro de um único gueto, ela mesma. E aí você nunca alcançou aquele povo, nunca foi aquele povo. Aí agora, quando algumas igrejas começam a abrir, começam a poder disseminar-se na mensagem do Evangelho para que essas pessoas ouçam, elas são criticadas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas críticas, porque tem pessoas fazendo trabalhos sérios indo a esses guetos. E o problema é quando o cara resume a vida dele com Deus na prática do bem, sendo que ele tem que aprender a lidar com o pecado. Às vezes o cara, porque pratica o bem, se justifica. Não, eu faço bem, eu dou meu dízimo. É inconcebível. O cara se justifica nas obras dele, se achando salvo pelo que faz. O problema da missão integral, eu ouvi o Ed René falando uma coisa bem interessante, é que eles combatem o pecado pessoal, mas dói quando eles combatem o institucional. E quando você bate na instituição, a instituição não aceita. Então, como eles são uma voz dissonante e pegam os tradicionais como instituição, sendo rebatidos por eles, a missão integral acaba se tornando um movimento contraditório, e o contraditório para quem está aí há mais tempo não é bom. Eu sei que o Renan quer falar, mas só pegar um gancho na sua palavra rapidinho. O Renan, tadinho. Não, ele vai falar. Ele não luta MMA, não, vai ficar ele. sem falar hoje. Nem eu. Mas eu estou entrando na... Porque a questão é a seguinte, a crítica à instituição, ela é válida na medida em que gera reflexão e prática. O problema é que a crítica, ela feita de forma desequilibrada, desmedida, ela ataca a instituição, e nós só estamos aqui, só existe esse espaço porque tem instituição. E aí depois o camarada que critica, que bate, quer fazer o seu fórum, quer usar o seu fórum e quer pedir dinheiro aonde? Na instituição. Então, gostei. É importante, né, Renan? É importante a gente gente destacar que o papel da missão integral não é apenas da instituição, mas de cada indivíduo. De cada cristão tem o seu papel. Cada cristão tem que ser integralmente, a missão na vida dele tem que ser integralmente em todas as áreas da vida. O problema da igreja são os extremos. Extremidade é um grande risco. Ou você está numa ponta, ou você está na outra. E Cristo vem para pregar o equilíbrio. O evangelho é equilíbrio. Então você tem aqueles que ação social é obrigação do governo. Então logo, eu não faço nada, eu só participo da parte espiritual.
E você tem aqueles que não, eu tenho que fazer só ação social e eu não faço a parte espiritual. E isso é um perigo. A gente tem que encontrar o equilíbrio disso daí. E o equilíbrio disso daí é viver o evangelho que Jesus pregou. É viver aquilo que Jesus ensinou. Não tem fórmula mágica. Não é difícil. Não é difícil. É só viver o que Jesus ensinou. Desde os princípios, e eu gosto muito de usar Mateus 28, 19 e 20 para isso. Quando Cristo fala, enquanto indo fazei discípulos, e não é ide, não é um verbo imperativo, não é para a sua vida e vá, né? É enquanto indo, é no seu dia a dia, no decorrer das suas atividades, fazer discípulos. Ele não fala, enquanto você estiver indo, prega o evangelho. Não é isso. É faça discípulos. Porque o princípio disso é relacione-se com essas pessoas. E quando você se relaciona com as pessoas, automaticamente você vai ter misericórdia por essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa naquilo que for preciso. E um dos extremos que a gente não consegue entender é que a teologia da missão integral, primeiro, a gente precisa, de uma vez por todas, tirar a teologia da missão integral do missão na íntegra. Missão na íntegra é um grupo de pessoas que acredita na missão integral, mas que não necessariamente seja a missão integral. A teologia da missão integral ela é muito mais antiga, conforme eu falei. Jesus ele é o cara que começou a teologia da missão integral. E missão integral é uma coisa e missão na íntegra é outra. Mas a missão integral, ela vai muito além da questão social, muito além da questão marxista, como a gente gosta de dizer, do socialismo, do esquerdismo, do comunismo, é muito além disso. Eu costumo falar isso lá na minha comunidade de fé, com os meus adolescentes, com os jovens, até na igreja. A missão integral é fazer o bem. E não importa o viés que isso signifique. Uma vez eu pregando até na igreja do pastor Ailton Bezerra, eu falei sobre isso. O cara, ele ora pedindo a Deus um carro, porque ele precisa de um carro, Deus vai dar um carro para ele. E é engraçado que ele ainda fala assim, não, Deus, eu quero o carro para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas. E aí Deus vai dar um carro para aquela pessoa. E aí ele está indo para a igreja, num dia de chuva, ele vê uma senhora indo para a igreja, toda molhada. Ele passa, abaixa o vidro e fala, paz do Senhor, irmã, e vai embora. Quando dá a paz do Senhor. Quando dá a paz do Senhor, quando não ignora. Então isso é teologia da missão integral. É fazer o bem nas coisas mínimas. É representar o reino de Deus. É representar o reino do bem. E é interessante, você tocou no ponto aqui sobre equilíbrio. Equilíbrio acho que é sempre a chave, né? É sempre a chave que às vezes o cara quer se envolver também tanto com a sociedade que ele perde até a identidade dele. E isso também acontece. Às vezes o cara quer se misturar tanto, quer ser tanto sal, quer poder se envolver tanto para influenciar, e às vezes o cara, se não souber lidar com isso, ele perde a identidade dele. É o perigo de misturar demais com a questão cultural local, porque aí a finalidade, o fim, ele acaba sendo o objetivo, você esquece e corrompe completamente os meios. Então, para atingir aquele fim, eu vou lá, é a perda do equilíbrio. Agora, você, quando perguntou ao Renan, falando sobre ser algo pessoal, não só institucional, a questão do social, a pessoa ir e fazer, o problema é que a gente tem que entender como que as pessoas foram formadas dentro da igreja com relação a isso. Se você vê uma ovelha, antigamente, e ainda tem muita igreja assim, ajudando outra, dando dinheiro para outra pagar alguma coisa, ofertando na vida da pessoa, e o pastor vê isso, não gosta. Não gosta. Ele, não, você está dando o seu dízimo e parou de ofertar aqui porque está ofertando ali. Você tinha que estar ofertando aqui, que é a nossa função fazer. É um princípio de Atos. A igreja de Atos era assim. Pois é, mas aí tudo em comum. Quando você... Repartir dos seus bens. Você vê a centralização do nisso dinheiro, que eu falo que a coisa é da antiga. ajuda, da mutualidade na instituição. E a instituição se omite, e quando alguém se levanta para dizer a instituição está errada porque ela se omitiu, vamos agora aparecer e fazer o que tem que ser feito, apanha. Então, quando uma ovelha ajuda a outra ovelha e o líder vê que aquele dinheiro que era para estar indo para a instituição está indo para outra ovelha que precisa, ele não gosta, repreende e me desculpa, é assim que funciona. Mas aí eu te pergunto, por que ele faz isso? Estourou um minutinho aqui. Ih, já era. Então, e agora pegou fogo, hein? Pegou fogo. Você que está gostando aí, anotando tudo que está sendo dito, espera mais um pouquinho, nós vamos para o intervalo, um breve break, mas voltaremos já já. Envolvido até o osso na missão do cordeiro. Meu chamado é pra rima, vou pra cima, tô afim. A treta, vixe, muita treta, vixe.
muita treta. Vixe, é muita. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Muito bem, você que nos assiste nesse momento, aproveite que passa o telefone da Boas Novas aí para você anotar. Anote no seu celular. Envia para a gente uma mensagem, um tema, uma pergunta. Grava um vídeo no WhatsApp que eu quero responder aqui no ar para você, para todo o Brasil assistir. Nesse momento há um mar de gente que nos assiste, há um mar de gente sendo abençoado. E esse é o nosso papel, está aqui para ser canal de Deus e bênção na sua vida. Pastores, mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. O que significa uma missão que alcança a integralidade do ser humano? Como é que a gente pode interpretar uma missão que alcança o todo do ser humano? Vou comentar alguma coisa aqui do cenário anterior, lembrar de algumas passagens que Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, 3, que ele fala que não há isso inclui nós, que busca Cristo, que busca seus benefícios próprios. E, na verdade, não há nenhum homem que não consegue proceder o bem, se não se for pela sua graça, né? Pela graça natural, pela graça que Deus dá até aquele que é ateu, para que houvesse humanidade ainda aqui. E o bem que a gente pode fazer, a gente não faz, né? E o mal que a gente não quer, a gente faz, enfim. Isso acaba complicando um pouco, porque a questão do social, do apelo social que faz na igreja, que já é uma igreja missionária e que tende para os seus erros, todas elas são, afinal de contas, como eu citei aqui, o homem não consegue fazer o bem. E é através da graça do Senhor que a gente consegue produzir alguma coisa de útil, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Agora, como a gente consegue, com facilidade extrema, olhar a falha dos outros? Isso me preocupa muito. Você sabia, irmãos, que quer ver um tipo de pessoa que mais me preocupa em qualquer área de uma igreja? É a área, por exemplo, das missões, dos missionários. Mas o povo que geralmente gera um pouquinho de arrogância, porque acha que está mudando o mundo, fazendo algo próximo. Parece que é a cereja do bolo, é a perfeição em pessoa. E esquece que é Cristo que faz isso, que é a graça que está nele, apesar dele mesmo, apesar de um amor também ter sido usada, e ele também está sendo usado. Quando a igreja tende para um apelo extremo social, ela sempre, quando tem as diferenças, ou seja, com aquele que não faz o social, enraiza uma certa algeriza, ódio, ira. Isso é perceptível. A todo mundo que busca um equilíbrio entre todos, aquele que prepondera é pregado com raiva, com ira, com ódio, com diferença, com raiva. Por quê? Porque ele tornou-se um diferencial, ou porque ele não segue uma corrente nossa. E o pastor falou muito bem sobre a questão do equilíbrio. Eu vejo isso no desculpa, mas eu vejo isso no Ministério de Louvor, eu vejo isso nos pastores, eu vejo isso no Ministério de Ação Social, eu vejo isso em todos os... Todo aquele que tem algum nível de relevância na igreja gosta de aparecer um pouco mais e não está fazendo só por amor, por relacionamento, porque é voluntário daquilo que está sendo feito. Você falar que os missionários são os que mais querem aparecer é o mesmo que dizer que isso não acontece no Ministério de Louvor, que para mim é o que mais acontece, é onde tem mais vaidade, onde tem mais briga, picuinha entre eles. Eu vivi isso durante muitos anos na igreja. Não é o ministério missionário. Na verdade... O ministério missionário foge ao escopo da missão integral. É outra história. Porque uma igreja tem seu campo missionário. Como em Atos 2, a igreja é uma igreja missionária. Todas são igrejas missionárias. Apesar de ser uma igreja, ou seja, ser de gente que cometem erros e falham. Toda igreja tem sua veia missionária, seu lado missionário. Eu não estou falando dos missionários em si, eu estou falando daquele que tem de buscar todos num equilíbrio social, num extremo. Isso é um extremo. Quando eu penso no evangelho que alcança integralmente o ser humano, eu também posso acreditar que não é resolver apenas as questões humanas, sociais, externas, mas também ensinar a pessoa a lidar com a vida. Isso vem primeiro. Ensinar a integralidade do ser humano é o cara aprender a lidar com todas as áreas da vida na sua integralidade. Sim, isso, grupo no todo. Ele aprender a lidar com a prova, aprender a lidar com a bonança, aprender a lidar com a pobreza, com a riqueza. Tudo. O Russell Shedd, já falecido, dizia que é impossível você ter encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. Então, o integral é isso. O encontro com ele transforma. Aí você faz a sua pergunta, a sua provocação, ela é bacana porque um exemplo bíblico, um recorte que talvez a gente possa fazer é Zaqueu e Lucas 19. Eu ia falar agora de Zaqueu. Porque o Zaqueu, o nome dele vem do hebraico justo, e ele na verdade era um cara injusto.
cometia as maiores atrocidades em relação ao dinheiro, oprimia pessoas, enfim, tinha uma série de problemas. E quando ele tem um encontro com o mestre, tudo muda. A transformação dele é integral. E aí ele faz o quê? A partir da sua mudança, do encontro, como o Russell Shedd falou, há uma restituição para ele e para o próximo. Então ele chega para as pessoas e fala assim, olha, se eu te roubei, eu vou te restituir. Então, o papel da igreja é conscientizar, né? A gente tem que conscientizar, apesar que a gente está resumindo apenas na ação social, resolver problemas. Esse é o problema. É esse o problema, Pablo. A gente só consegue olhar o tema missão integral como ação social. E ação social muito mais voltado para o viés do atender aquele que não tem o que comer, aquele que não tem casa. E não é. Você falou na integralidade, né? E eu penso também nessa perspectiva. Por exemplo, na minha antiga igreja, na igreja de Baixada Caroba, a gente tem lá um atendimento comunitário de uma psicóloga. Ela atende a comunidade. E ela está dando essa assistência de forma integral. Porque ela não está só... Ela é uma esposa de pastor e ela não está só ali dando uma ajuda na parte espiritual, mas ela também está ajudando a pessoa a se entender. Dentro do seu psique, se entender como ser humano. Exato, que são problemas dela. Problemas que ela não consegue lidar com ela de forma emocional e ela não tem como se tratar. Pela perspectiva dela, profissional, liberal, que está ali atuando. Ela está cumprindo a missão. Exato, é isso que é a missão integral. Agora, as pessoas são alcançadas. Como ser integral? E como impacta a vida do outro? Como ser integral se você centraliza tudo na figura de um único homem? Você coloca tudo na figura do pastor e o pastor é o único que pode fazer gabinete pastoral. Ele não tem como. De forma alguma. Exato, não tem como. Sem discipular, não dá para integralizar. Se você não discipula, você não tem como dizer que a tua igreja faz um trabalho integral com aquela pessoa. E é por isso que eu disse que Jesus usou fazer discípulos. Aí você centraliza tudo num pastor. E o pastor não pode ser o único fazedor de discípulos de uma igreja, e ele não tem condições. Às vezes tem, porque a igreja tem 30, 40, 50, 100 membros, mas ele não quer, porque ele só aparece nas horas do culto, ele não atende uma ligação, não responde a um WhatsApp, ele nunca está acessível, mesmo que ele ganhe para viver da obra e não tenha outro trabalho, e tenha tempo para isso, mas não tem amor para fazê-lo, não tem como uma igreja ser integral, a mensagem ser integral, não tem como alguém levar a integridade dessa mensagem para as outras pessoas. Aí a gente tem falhas históricas, o erro histórico de centralizar o poder em cima de uma pessoa só, como historicamente a igreja fez, até uma fala no início do Universal? Minha. Não, tá. Outras, okay, que foram na carona da primeira, e que essa que você citou é uma delas. E tem o erro histórico que é mais da formação. A gente não prepara pastores para o trabalho, a gente prepara teóricos, e esse é o problema. Olha, no bloco anterior... Classe de discipulado. Cara, a pessoa acaba de ser... Você vai agora para a classe de discipulado. Não existe classe de discipulado. Classe de discipulado é para ensinar a Bíblia. Então você vai aprender teologia ali. Discipulado é dia a dia. Você é de uma igreja que tem visão celular, MDA, uma igreja séria na área de discipulado. Você sabe muito bem que não é só isso. É uma caminhada diária. E o discipulado não é um papel, como o Márcio falou, que não é só do pastor, é de todos. E o discipulado não é conduzir a ser meu discípulo, né? É ser discípulo de Cristo. É exatamente aquilo que eu ia responder ele. Discípulo de Cristo. No bloco anterior. Ele estava falando até de uma forma mais veemente em relação à liderança e tudo mais. Não, é natural. É natural. Tá bom. Mas é assim, eu queria responder a pergunta dele, na verdade, com uma outra pergunta. De quem é esse problema? Ah, não, os pastores, os líderes estão falando isso daí por aí afora. A culpa é dele? Ou ele está replicando aquilo que ele foi ensinado? Você consegue entender? É cíclico. É cíclico. Isso vem sendo ensinado, anos a fio. Então a gente não adianta querer estereotipizar as pessoas e colocar a culpa toda em um ou em outro, porque isso é uma coisa que ele aprendeu, ele não faz maldade. Ele foi ensinado dessa forma. E ele só replica esses ensinamentos equivocados. O que nós que estamos aqui e que estamos aqui agora em cadeia nacional, demonstrando uma cabeça diferente, precisamos fazer? Ser testemunha. Tanto em Samaria quanto em Judéia. Agora a gente tem que concordar que a missão na íntegra veio preencher essa lacuna, veio trazer um despertar na igreja. Mensagem é para isso, mensagem é acordar. Vamos lá, olha só, tem algo que está faltando em nós. Isso precisa ser realizado. Exatamente. O problema é quando vira... Com a mensagem. O problema é quando vira a prática, Pablo, da metanoia.
ideia. Posso contar? Sectarismo, o problema é quando vira um movimento, Posso uma contar uma história ideologia. rápida, Pablo? Semana passada, uma pessoa, eu tinha provas finais na faculdade, AV2, e se eu não fizesse naquele dia aquela AV2, eu teria que vir para a AV3, que é uma recuperação na faculdade, essa semana. Mas no horário da prova, uma pessoa estaria fazendo uma curetagem, uma menina, uma moça de 36 anos, uma mulher de 36 anos, largada pelo namorado, não tinha ninguém da família que quisesse ir, ela já estava 4 dias internada com hemorragia, perdeu o bebê, não foi forçado. Ela, pastor Márcio, eu preciso muito de alguém, não tenho ninguém. Você já falou com o teu pastor? Já, ele não quer, ele não pode, ninguém quer, ninguém pode. E ela falou assim, você pode? Eu falei assim, não posso, mas eu vou. Eu vou faltar a minha prova, vou perder a V2, vou fazer a V3, vou ficar do seu lado, vou orar contigo, vou ouvir louvores com você. E quando acabar, eu vou estar lá do seu lado. Eu tratei lá a parte de pagamento do anestesista. Isso é que está faltando, Pablo. As pessoas pararem de teorias e começarem a ir para a prática do dia a dia, se preocupar realmente com aqueles que estão em volta. Eu não posso me ser hipócrita aqui e falar coisas acerca da integralidade e nunca ter sido íntegro nesse aspecto. Não é porque eu fiz semana passada, é porque eu faço no meu dia a dia. A missão integral fala do dia a dia, fala de todo momento, fala de eu sair daqui e ali, ao invés de ver o Pablo apresentador, falar assim, cara, tu tá bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa ser útil na tua vida? É isso. A fala do Márcio é bacana, mas ela tem que vir carregada primeiro da transformação do caráter. Senão ela vira só prática. Você está perfeito. Não estou discordando, não. É porque eu só consigo ser íntegro se eu for íntegro regenerado. com Se você for regenerado, transformado. E tocou num ponto importante. Aí é importante, porque senão Mas sabe qual é o problema? O problema é que lá fora, os caras que não são íntegros com Cristo estão sendo mais íntegros com o ser humano. Eu sei, Marcelo, e eles estão roubando esse espaço que nós que deveríamos levar. É assim, não adianta eu ser íntegro numa atitude como essa, numa ação como essa, e depois chegar voltamos à discussão do extremo. Agora vou abordar é bacana, você está certíssimo. Pegando esse gancho, então a gente também pode interpretar essa integralidade não apenas a um movimento de tempo e espaço isolado num momento, mas 24 horas. Dormiu. E sabe o que é a questão? Viveu, se relacionou com a família, com o trabalho, com o Estado. É olhar para isso que ele falou, é olhar para essa história que ele falou e ele ter consciência de que, o que eu fiz? Nada mais do que a minha obrigação. Minha obrigação. É isso que falta. Não fui melhor do que ninguém. Não é um extra, isso aí não é um favor. Eu fiz, não é a favor. Se eu não tivesse feito, isso aí faz parte da identidade, né? Da identidade, exatamente. Você não sabe como a gente vai precisar para um break mais uma vez, a identidade. Não, beleza, vamos lá. Você que está aí sendo muitíssimo abençoado, olha, tem mais bloco pela frente aí, viu? Não saia não, porque tem mais um, é o quarto e último bloco. Antenados volta já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Você que está sempre nos assistindo, eu sempre te indico a convidar um amigo, a dizer para os amigos que você participa, que você pode ser também um semeador, um ouvinte, um participante. É isso que nós queremos, divulgar para os 4 cantos dessa terra, atendendo a missão que Jesus nos deu. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é maravilhoso, né? Falando de missão integral, vamos lá, missão na íntegra. Quais são os prós e contra que isso pode gerar? Parece que aqui a gente já tratou de um tema, né? Que o orgulho pode ser um contra, né? A pessoa se achar mais justa, mais praticante, mais espiritual do que as outras. Isso é um contra. O prós, também falamos aqui, que é atender o chamado. Obedecer a palavra. Mas vamos tratar mais um pouquinho sobre isso. O que a gente pode abordar mais sobre essa? O contra da integralidade seria um ponto, talvez um contraponto, é você ter uma ação integral, de cuidado, mas não ser um ser humano integral. Então você acabou de cuidar, de fazer uma ação social, dar comida para um camarada, e você passou a mulher na rua, você é casado, olhou para outra mulher. Perdeu a integralidade. Não, é justo em um canto e porque a integralidade não é aquilo que sai de você e vai para o outro. É aquilo que vem de você e explode em você mesmo. Naquilo que você faz para você e para o próximo. É a integralidade de tudo.
nele e em mim. A integralidade aonde eu começa- alcanço. Agora, para mim, um contra é a questão de você fazer a integralidade sem levar a mensagem integral, que é Cristo. Agora é Porque interessante que precisa do encontro. o pastor Sérgio falou uma coisa interessante, que às vezes o cara, ele é um herói diante de Golias, mas diante de Betseba, o cara, É o gatinho, o cara é um gatinho, né? Literalmente. A missão integral que eu creio que É um ela possa ratinho. se consumar é que primeiro Cristo, apesar de nós mesmos. Se a gente desmembrar isso, essa história, vai gerar ou um judaísmo novo, moderno, que é uma fé operacional, entendeu? Quando Paulo fala que nós somos justificados pela fé, também não significa que a gente vai ficar sentado descansando nisso. É impossível nós sermos regenerados e ficar mais inertes diante do que a gente vê diante da sociedade. É o raio Paulo do equilíbrio, da falta de Paulo extremo, Freire fala uma dos coisa extremos. interessante do esperança, de esperançar, né? Que não é só de esperar, é de agir, de... Quando a gente também... O grande perigo é quando a gente tende isso por uma ação política social. Ou seja, usar uma teologia, uma doutrina que seja, e usar isso aí como uma base para poder você alcançar aquilo que lhe interessa. Ou seja, se exibir, enfim, o mal que há no homem por si próprio. Não tem nenhum grande detalhe nisso. É o mal da humanidade, é o que está em todas as vertentes da nossa igreja, né? Agora, uma coisa interessante, né? Você vê que o equilíbrio é fundamental. A gente estava falando no intervalo sobre os olhos, sobre oftalmologia e tudo mais, né? O olho descansa na visão no plano horizontal. E olha que coisa interessante, quando a gente olha muito para cima, cansa. Quando olha muito para baixo, também cansa. O homem necessariamente precisa se relacionar. E a gente, nosso Deus é imanente, mas também é transcendente. E a gente tem que deixar Deus transcender na nossa vida. Nós devemos espelhar Cristo. E isso faz com que a teologia, a missão integral, seja naturalmente, entendeu? Porque viver Cristo e morrer é lucro. Isso foi muito bem colocado. E É a ordem é naturalmente, não é um cargo, não é um evento. dentro de você, Está dentro de você. implodindo Absurdo. você. Irmão, Esse quem que o Rafael respira, quem falou. busca Cristo, Todo meu irmão. elogio Mas o Rafael falou que a ordem correta. O Rafael falou a ordem correta, é inerente. Ela primeiro vem de um encontro com Cristo, o Zaqueu, que a gente falou há pouco. Isso é muito importante. exato, Ó, é isso é muito importante de abordar aqui, até finalizando, tem aqui. 3 minutinhos. Não é um departamento da igreja a missão integral. Hoje eu vou fazer missão integral missão na integral. praça, Não, na favela, no shopping. É missão integral, faz parte da vida. Se aparecer a oportunidade, vai acontecer, vai ser gerado, vai transcender. O grande medo que existe no cristianismo é um só. A gente gosta de bater no espiritismo porque eles acreditam que a salvação é por obras. E aí, porque eles acreditam que a salvação é por obras, o crente ele não pode fazer boas obras, porque senão ele vai entender, vão achar que ele não faz, que ele está fazendo isso para ser salvo. Não. O crente ele não faz boas obras porque ele quer a salvação. Ele faz porque ele já foi transformado, porque ele já foi salvo. Isso Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Se o cara não dá fruto de transformação, eu fui transformado para transformar. Não existe outro princípio que eu tenha sido transformado. Para servir, então sirvo para salvar. Existe uma patologia que, digamos, que está inserida no nosso meio cristão, que sim, o batismo de arrependimento e não o batismo do Espírito, que as pessoas operacionalmente tentam galgar alguma aceitação que não teve na sociedade e busca salvação até por obras. Hoje o que a gente mais vê, Rafael. Exatamente. O que a gente mais vê, as pessoas buscando salvação por suas atitudes, por suas Porque quem tá ações. buscando a Só que isso é verdadeira incabível. essência da A sociedade. salvação é pela graça, é uma E é obra patológico. divina, é uma ação de Deus para com o homem. É de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Só que isso não tira, desculpa te cortar, mas isso não tira a responsabilidade que nós temos como com certeza, salvos. sem dúvida. A nossa responsabilidade não é para a salvação, mas é de O salvos. Sérgio falou aqui uma palavra interessante, um trocadilho. O homem é salvo para servir, Mas tem que servir e tem para que salvar. servir para salvar. Pablo, só É para no a gente todo. entender uma coisa, a gente está falando aqui de uma fé vertical, aquela que nos aproxima de Deus. Essa verticalidade é algo que liga um homem a Deus. Agora, a horizontalidade é um verdadeiro sentido da religião. Eu estava falando com o pastor ali dentro, o Renan. O sentido etimológico de religião, religare, é ligar ao homem ao divino, a Deus, ele é um sentido etimológico humano, mas bíblico é ligar o homem ao homem, é horizontal. Quando o Tiago diz que é amparar órfãos e viúvas, ele está dizendo a sua religião, ela tem que ser movida de fé e ação. Você tem que fazer isso horizontalmente. É ação, isso é até Quando redundância. ele manda em nós e a gente transcende. Até porque o nome de ação. Deus Porque está sendo É. travado. A fé sem obras ela é morta.
tem aqui. O nome de Deus é amor e quem ama o próximo ama a Deus. Então é uma coisa e aquele assim que não ama ao próximo não ama a Deus, segundo a perspectiva de João. Que aprende Deus escolheu ser amado através de pessoas. Exatamente. Onde Deus habita? Quando é que é o tempo do Deus tem essa vivo? É o visão próximo, dentro né? da onde eles aprendem isso, não ensinam Acabou a isso. lógica. É patológico. Acabou a festa. É negligente, é negligente. Olha, pastores, a música já tá rolando. Deus abençoe todos vocês. Foi um programa muito edificante. Acredito que todos os nossos telespectadores foram muitíssimo abençoados. Aguardamos vocês aqui na próxima. Deus abençoe. Um beijo grande. Pregador Lula, até você. A tática de guerra para guerrear.